Olá, olá, vamos para mais um estudo da lição, aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia. Satisfação estar aqui com você mais uma vez. Hoje, domingo, dia 10 de dezembro, vamos estudar aí, ver o que é que o conteúdo de hoje traz pra gente, né? A gente está estudando aqui o finalzinho do Guia de Estudo da Igreja Adventista, a Missão de Deus e Minha Missão. A gente está estudando sobre os não alcançados, parte 2, tá bom? Então a gente sempre fala da importância de ver esse hábito, de termos esse hábito diário de estudar a lição, a palavra de Deus, para a gente se engrandecer espiritualmente, né? E pega o seu guia aí físico ou o PDF digital para você acompanhar, tá bom? Fica até o final, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, maravilha. Vamos lá então, né? Pedir aquela oração especial, querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia, por um domingo, né? E por ter o privilégio de estudar a Tua palavra. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que a gente possa aprender o que a Bíblia traz pra gente, que a gente possa colocar em prática também. Me ilumina, perdoa os nossos pecados, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazer essa transição aqui pra gente compartilhar o slide. Ok, ok. Prontinho. Domingo, dia 10 de dezembro, lição 11, né? Então, como eu falei, missão em favor dos não alcançados, parte 2. E aqui sempre pego o guia de estudo do professor Gilberto Brasiliano. Ele coloca aqui, ó, salvação em outras regiões. Então, vamos ver o que é que tem aqui. Ele fez uma introdução até legal, contextualizando Jesus e por qual motivo ele chamou os discípulos para irem para algumas cidades ali da região, né, pagãs. E aí ele coloca aqui o professor brasiliano, Jesus havia tido vários embates com os fariseus em Jerusalém. E a gente viu durante o estudo aí da lição, né, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, sempre questionando Jesus, né. Então, vários embates, por isso ele se deslocou para a Galileia. Mas mesmo ali, os fariseus enviaram uma comitiva para pressionar Jesus com as perguntas para fazê-lo dizer algo que o incriminasse. Esse era o intuito do fariseu, né? Aquelas perguntas capciosas. Como não conseguiram, passaram a difamar os discípulos, acusando-os de negligenciar as leis de higiene dadas por Moisés. Começaram a inventar a picuinha, fazer tempestade em copo d'água, inventar história, né? Disseram que eles comiam sem lavar as mãos. Jesus disse que isso não tinha muita importância, porque o que vinha de dentro era mais venenoso do que aquilo que entrava na boca, né? Então, falando da hipocrisia deles, né? Jesus fez então a censura a uma tradição dos fariseus quando disse que eles eram como sepulturas pintadas, né? Caiadas, né? Bonita por fora e podres por dentro, vazia, oca, né? Jesus disse a eles que eles queriam ser santinhos, mas eram hipócritas e o clima ficou tenso, né? Então, e ainda hoje é assim, né? Tem muita gente que o pessoal fala santo de pauca, porque Bíblia debaixo do braço, terno e gravata, fala tudo, faz culto, faz tudo, mas, né? Por dentro, o propósito, a motivação, quando tá sozinho, é que a gente vê a podridão, né? Para sair dessa confusão, Jesus pegou seus discípulos e caminhou 429 quilômetros de Genezaré até a região de Tiro e Sidom. Essas duas cidades tinham um histórico com o povo de Israel que vinha do passado. E aí entra toda a história do guia, né? O guia vem trazendo isso aqui, ó, missão em regiões estrangeiras. Lemos que Jesus levou seus discípulos de Genezaré, de Mateus 14, verso 34 fala, né? E partiu para a região de Tiro e Sidom. Mateus 15, 21. Então pega a sua Bíblia, se você quiser dar uma olhada nisso aí. Foi esse resumo que o professor brasileiro trouxe pra gente na introdução, né? E aí vem a pergunta aqui no guia, né? Por que ele os levou da Galileia para esses lugares pagãos? Por que Jesus fez isso? Então a gente viu, né? Primeiro porque já estava tendo embate, Jesus já estava ali, né? Já tenso já com os fariseus, aquela coisa toda ali, né? Já falando, eles já tinham a mensagem, não aceitavam, ficavam questionando, e Jesus falou, vamos para outro lugar, né? Vamos sair daqui, esfriar aqui, vamos já falamos demais aqui, vamos para outro lugar. Ele conduz seus discípulos nessa viagem de campo até as fronteiras dessas regiões estrangeiras para que eles possam aprender no local o que não poderiam aprender tão facilmente na Galiléia. Então Jesus também falou, ó, o que vocês tinham que aprender aqui já foi, vamos agora ali em outro povo estrangeiro, idólatra, pagão, para você ver como é que vocês têm que pregar a mensagem, né? E Paulo fez isso na Atenas, né? A gente viu aí algumas dicas de como a gente fazer isso na lição da semana passada. E Jesus queria fazer isso com os discípulos. Ele queria ensinar lições a seus discípulos que os ajudariam a se preparar para o chamado deles de alcançar todos os grupos de pessoas, incluindo habitantes das cidades, dos centros urbanos, né? E aqui o guia vem pedindo para a gente estudar Juízes, capítulo 3, de 1 a 6, 1 Reis 5, de 1 a 12 e 1 Reis 11, 6, né?
Vamos dar uma olhada e aqui tem uma pergunta que o guia traz. Ó, como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades? E o professor brasiliano traz, trocando em miúdos, aí ele coloca aqui, ó, que histórico essas duas cidades possuíam que levou Jesus até lá? Né? Por que Jesus quis nessas cidades? Qual é o histórico das cidades? O que é que tinha ali? Então vamos ver aqui agora. Aqui vem, o Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte das guerras de Canaã. Então, de propósito, Deus deixou ali para ver a fé, para ver a obediência do povo. Né? Alguns povos pagãos que trariam tentações para o povo. Então, para pôr à prova o povo de Israel. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha, que eram inimigos, né? Tinham guerreado antigamente também. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, né? E os filisteus que Davi foi lá e matou Golias, né? O gigante. Todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Ramate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer os mandamentos que eles tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Então assim, o povo de Israel ficou ali em volta de pessoas pagãs, de pessoas inimigos, pagãs, pessoas, né, idólatras. Então assim, e Jesus deixou isso, Deus deixou isso para ver como é que ia ser a obediência aos mandamentos, se eles iam se deixar contaminar ou se eles iam ser fiéis, né, e influenciar os outros. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Infelizmente, o povo pecou. Abandonou Deus, se deixou ser contaminado, né? E aqui, Juízes traz isso aqui. Vamos ver a outra passagem, que é 1 Reis 5, de 1 a 12, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, 1 Reis 5, de 1 a 12. Vamos ver o que é que está aqui. Irão, o rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. E aí vem contando aquela história que eu comecei a falar no início aqui do guia, né, do estudo. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra nações ao seu redor. Né? Ou seja, já guerrearam aí. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, né? Enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataque. Então você falou, ó, enquanto Davi brigava e tal, guerreava, não dava para construir templo, né? Porque toda hora estava tendo guerra, briga. Então, mas agora que eu estou tranquilo e paz, todo mundo aqui tá amigo, né? Não tenho essa preocupação. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim, os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores, tão bem como a sua gente na cidade de Sidom. Então era ali, os lenhadores ali, né, tinham essas habilidades aí Salomão pediu, ó, manda seus operários aqui. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: recebi sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Então falou, beleza, vou lhe dar aqui a madeira para você construir o templo aí. Os meus operários levarão todas as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. Pediu comida, né? E assim, Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor, Deus, cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. Então aqui estava mostrando que tinha uma amizade, tinha um relacionamento, tinha comércios, né, negócios que eles faziam juntos ali com aquele povo pagão ali. Capítulo 11... é de 1 a 6, tá bom? Aqui no guia aqui tá errado aqui, ó. Aqui no recorte aqui é de 11 de 1 a 6, tá bom? Capítulo 11, verso de 1 a 6. Se eu colocar aqui, ó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com as mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas para não casar com as mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para os outros deuses.
Salomão casou com 700 princesas, imagina aí, né? E 300 concubinas, 1000 mulheres, né? Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. E a hora que era, eu falei com meu pai até conversando aqui, eu falei, era o homem da sabedoria, né? O cara que era o mais sábio, pediu sabedoria e ainda, mesmo com a sabedoria, não foi sábio, né? Deixou as mulheres fazer ele ter outros deuses, né? Adorar outros deuses. Trair o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? Complicado. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Então esses versos aí trazem, né, essa relação. Qual é o contexto aqui? Que história que essas duas cidades possuem? Então pessoas idólatras, pessoas eu coloquei aqui no guia, ó. Tá aqui a resposta que eu coloquei. É um povo que já tinha contato, amizade, tinha negócios. E eles davam as mulheres como filhas para o pessoal desse povo, casavam com as mulheres desse povo. Então assim, tinha uma relação ali de proximidade, desobedecendo a Deus, que Deus falou que não era para se envolver com esse povo, né? E aqui vem a resposta aqui, ó. Israel tinha laços estreitos de relacionamento com as nações pagãs, incluindo os sidônicos e outras nações com quem tinham negócios. Essas nações influenciaram Israel para a idolatria, e isso foi um atraso espiritual como nação. A gente tem que ter muito cuidado, né? O guia deixa esse cuidado aí, porque se você se envolve demais, se relaciona, fica muito íntimo dessas pessoas, você acaba sendo contaminado, você acaba se deixando levar, né? Aí tem uns estudos que falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Ou seja, se você quer saber como é que você tá, você pega as 5 pessoas que você mais convive e você é a média dessas pessoas. Então, se você quer ter uma espiritualidade melhor, você tem que conviver com 5 pessoas que têm uma espiritualidade melhor que a sua, para você ter a média. Se você convive com pessoas que têm menos espiritualidade que você, sua nota vai cair, sua média vai cair. Com relação à educação financeira, à riqueza, se você vive com pessoas acima de você, que ganham mais que você naturalmente vai evoluir e vai crescer. Se você anda com pessoas abaixo, você vai cair, né? E assim. Então, se você anda com pessoas idólatras, pagãs, que fazem um monte de coisa errada, a tendência é você ser a média dessas pessoas. E tem acreditado que quem se junta com porco, farelo come, né? Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, é nesse sentido que Deus sabia. O ser humano é fraco, né? Então, falou, não se relaciona, né? Mas mesmo assim o povo desobedeceu, Deus colocou a prova e o povo de Israel, mais uma vez, falhou. E aqui vem, o guia traz um resumozinho também, uma aplicação. Em Juízes 3, de 1 a 6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Então fica a dica aí que às vezes a gente vai ser tentado. Deus vai deixar de propósito algumas coisas chegarem para ver se a gente de fato está sendo obediente, está amando de verdade, está tendo fé para resistir às tentações, né? Infelizmente o povo de Deus falhou nesse teste. Pelo menos nesse caso, né? Então Deus tenha misericórdia da gente para que a gente possa resistir também, né? E não errar como o povo de Israel aqui errou, né? E tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. Está em Juízes 3,6. Assim, desde o início, esses povos foram um tropeço para Israel, né? E aí fica a advertência para a gente aí, o que é que tem sido a nossa pedra de tropeço, né? 1 Reis 5, de 1 a 11. Podemos ver a relação próxima entre os sidônios e os hebreus. Embora em um nível os laços econômicos fossem mutuamente benéficos, sem dúvida os hebreus ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e a idolatria de seus parceiros comerciais. Então, será que vale a pena você estar se relacionando por causa de negócio, por causa de dinheiro, por causa de salário, por causa de emprego, com pessoas que são pagãs, que são idólatras, que estão te levando negativamente, te influenciando negativamente? E aí vem aquela frase que a gente já sabe daquele versículo, né? De que adianta ganhar o mundo, Mateus, se eu não me engano, 16, 26. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Né? Tá fazendo negócio, tá fazendo comércio, tá, né, se relacionando, fazendo família, casando com pessoas que você quer e deixando de amar Deus sobre todas as coisas, né? 1 Reis 11, de 1 a 6, revela o quão negativa essa influência eventualmente se tornou. O rei Salomão se casou com princesas sidônicas que o levaram ao erro. E aqui vem no verso 11, capítulo 11, no verso 5, fala, né, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. Então está claramente ali pecando, né? No entanto, apesar da história do paganismo e idolatria e de sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus ainda levou seus discípulos a esses lugares. E aí muita gente pode chegar e falar, que contradição, né? Se Deus falou para não se envolver, não se misturar, não se relacionar ali, por que é que Jesus pegou os discípulos e foi para lá? Né? Então percebam que, como eu falo, a Bíblia não tem contradição, né? A ordem de Deus, a orientação de Deus foi para não se relacionar com intimidade, para casar, para ter filho, para conviver, né? Justamente para não deixar, não criar o hábito, não pegar o hábito deles, né? Mas Jesus foi lá com os discípulos com outro propósito. Ele foi lá
de visitante para pregar a mensagem, né? Para ensinar os discípulos rápido para chegar lá, dar a mensagem e voltar, né? Então não foi para conviver, para morar, para se relacionar. Então é uma diferença muito grande aí que a gente precisa destacar, né? Então aqui, ó, dessa forma ele os iniciou na missão urbana transcultural, confrontando seus preconceitos e intolerância e modelou para seus seguidores uma missão urbana holística para todas as culturas e nacionalidades. Então ele queria mostrar aos discípulos, ó, a gente tem que fazer a missão, tem que levar, inclusive, para essas pessoas aqui pagãs, idólatras, pessoas de outras cidades, grandes centros urbanos, que a gente sabe que tá perdição ali, só idolatria, só que não presta, mas vocês têm que ir lá, saber fazer a mensagem, sem se envolver, sem se relacionar, sem criar intimidade, dar o recado e sair, né? Então foi o que Paulo fez em Atenas, né? Então, a ordem foi para não se envolver no sentido de não se relacionar, não era que não era para ir lá falar de Deus, né? Porque senão fica parecendo que tem contradição, né? Como é que eu vou alcançar um não alcançado desse jeito, se não é para me envolver, se não é para me misturar lá? Então você tem que ir procurar aquelas dicas todas que a gente estudou na semana passada, né? De forma estratégica, sabe? Procurar identificar, contextualizar, entender um pouquinho da cultura deles, encontrar um gancho como Paulo encontrou ali do Deus desconhecido e tentar passar a mensagem, né? Muitos desafios enfrentam o missionário adventista urbano, né? Uma pessoa que quer pregar nas grandes cidades, incluindo preocupações com saúde e meio ambiente. Outros incluíram o alto custo de vida, racismo, preconceito, nacionalismo e restrições à liberdade religiosa e de expressão, que tem lugar que você falar, dependendo do país, você é até preso, perseguido aí, né? No entanto, apesar desses obstáculos, devemos trabalhar pelas cidades. E aqui vem um desafio, uma pergunta aí, né? O que é que você pode fazer para ajudar os envolvidos no ministério urbano? Então, às vezes você fala, mas é muito distante, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condições, né? A família, como é que eu vou ajudar pessoas de outro lugar, de outra cultura? E aqui vem um comentário do professor brasiliano e uma ilustração, para a gente ter uma ideia aí do que é que a gente pode fazer, né? Então aqui, ó, o comentário dele, Israel não deveria ter contato com as nações pagãs, né, mas desprezaram as ordens divinas e se envolveram por casamentos e negócios e pagaram caro por isso porque foram levados para a adoração de ídolos. Então, se envolver nesse sentido, né? Casou, se relacionou, fazia transação comercial, se relacionava, enfim. Não é que não era para ter contato no sentido de ir lá pregar a mensagem. Jesus foi justamente para mostrar que era para ter contato, mas com um propósito totalmente diferente, né? Jesus, no entanto, queria que os discípulos aprendessem a missão intercultural de evangelismo para outros povos, confrontando sua forma de adoração pagã com a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Então percebam aí, não é para casar, não é para se relacionar, não é para ficar íntimo, não é para criar amizade, não é para fazer negócio juntos, mas você tem que ir lá pregar a mensagem de Deus, você tem que ir lá pregar o evangelho. Você vai lá, prega e sai, se manda, né? Isso seria útil no Pentecostes quando eles, inspirados pelo Espírito Santo, pregariam em todas as línguas existentes. E aqui vem a ilustração mostrando, né, como a gente pode, se a gente não puder ir fisicamente, presencialmente, contribuir com essa missão em lugares não alcançáveis, né? De outra cultura, enfim, de difícil acesso, idólatras, pessoas que, né, não conhecem a verdade. No final do século passado, na Inglaterra, Carlos Studd, um dos maiores desportistas, herdou uma fortuna para a época, 29 mil libras esterlinas. Mas ele não quis. Ficou com medo que esse dinheiro viesse a atrapalhar a sua vida. Então o cara ganhou e falou, não quero não, que vai me atrapalhar, né? Pode ser que subiu para a cabeça aqui, eu comece a desandar. Resolveu investir nas coisas de Deus para que o evangelho fosse pregado em terras estrangeiras. Então, em vez de ele ficar, ele decidiu dar tudo para a causa de Deus, né? Enviou 5 mil libras para Hudson Taylor, né? Na China. 5 mil para William Booth, fundador do Exército da Salvação. E 5 mil para Modi, para que iniciasse o Instituto Bíblico Moody, né? Fora isso tudo, sobraram 3.400 libras esterlinas que eles enviaram para um missionário na Índia para pregar o evangelho. Deus foi honrado com a decisão de Carlos Studd, que pensava em alcançar os não alcançados. Então, aí está uma dica, uma sugestão de como a gente pode fazer, né? Então, com recurso financeiro, a gente tem o Anjo da Esperança na Rede Novo Tempo, tem aí a Missão Caleb, tem aí a Missão Maranata, né? O Projeto Maranata, tem vários projetos que você pode contribuir financeiramente, e esse recurso, esse dinheiro vai ajudar a missionários e a obra a ser realizada em lugares distantes, né? Então fica essa dica aí que a gente possa aprender com esse exemplo de Israel aí, né? Que a gente possa se envolver, não se envolver, né? Principalmente criar intimidade e relacionamento, mas que a gente também não se afaste, não fuja como Jonas fugiu de Nínive, né? Então veja que são duas contextualizações diferentes. A gente precisa ter o contato rápido no sentido de ir com o propósito de pregar a mensagem. Mas a gente não pode se relacionar ao ponto de ficar íntimo, de casar, de fazer transações comerciais. E aí a gente se envolver e a gente pode pegar o erro que o povo de Israel pegou, né? De se contaminar
com os hábitos, maus hábitos, com as coisas ruins desse povo aí, tá? Então se você gostou, curte aí, comenta, escreve aqui o que você acha interessante desse estudo, alguma aplicação que eu não fiz, ou que você acha interessante pontuar. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber os avisos, as notificações dos vídeos novos que eu estiver postando aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.